Estamos aqui mais uma vez dando boas-vindas a todos e começando as nossas leituras com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Desconheço paixão, porque o meu amor se firma na escala universal. É o amor mais amplo, mais divino que tem. Então, vamos ao Livro dos Espíritos, com a pergunta 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Ele responde: Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. E Kardec faz uma nota. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menos força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. E eu diria mais que a inteligência é igual. Não precisa ser forte, precisa ser inteligente. Então, sendo assim, vamos ao livro A Gênese, onde ele vai fazer aqui na Gênese mosaica um paralelo com os períodos científicos, da Terra, geológicos, e a Gênese de Moisés. Começa assim. O quadro comparativo abaixo, no qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite que se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Então, vamos lá. Na Gênese aparece o primeiro dia, é a criação do céu e da terra e a luz. Na ciência, é o que se considera o período astronômico, aglomeração de matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. É um estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizáveis. No segundo dia, foi a criação do firmamento, a separação das águas que estão acima do firmamento e as que estão abaixo. Na ciência, é o período primário. É o endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, a formação das camadas graníticas, a atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar e ausência completa de vida orgânica. No terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem e aparece o elemento árido, a terra e os mares
e as plantas. É o período, na ciência, de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo, aparecem os primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, o calor é úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa, os primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição, líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação é colossal, os primeiros animais marinhos aparecem, zoófitos, polipeiros, crustáceos e os depósitos de hulha. O quarto dia é a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Na ciência, é o período secundário. A superfície da Terra é pouco acidentada, se torna pouco acidentada, águas pouco profundas e paludosas. A temperatura é menos ardente, a atmosfera é mais depurada, aparecem consideráveis depósitos de calcários pelas águas, a vegetação é menos colossal, aparecem novas espécies, plantas lenhosas, as primeiras árvores, e os peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Quinto dia é a criação dos peixes e dos pássaros. E no período terciário existem os grandes entumecimentos da crosta sólida, a formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos e a formação dos mares. A atmosfera fica mais depurada, a temperatura atual produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade e pássaros. Aí vem o dilúvio universal. E depois vem o sexto dia, com os animais terrestres e o homem, a criação dos animais e do homem. E na ciência é o chamado período quaternário ou pós-diluviano. Aparecem os terrenos de aluvião, os vegetais e animais da atualidade e o homem. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde, de maneira rigorosa, como supõem muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem por último. Esse é um fato importante. Há também coincidência não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si, na passagem em que se lê que, ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Então, vamos deixar os próximos comentários para a próxima vez. Já está de bom tamanho. É importante ressaltar que tudo isso, tanto a Gênese de Moisés e a geologia, a ciência geológica, tem por ponto de partida a Terra. Quer dizer, sem a Terra, ninguém fala sobre a criação do universo sem a criação do universo a partir da Terra, né? Então, tem um antes bastante pretérito ainda, que a criação do universo é muito anterior à Terra. E se a gente considerar o universo
infinito, não teve começo nem fim. É complicado. Então vamos para a trova de Adelmar Tavares, do livro Trovas do Outro Mundo, e essas chamam-se Trovas Depois da Morte. No momento derradeiro, antes do sono feliz, compus em gotas de pranto a trova que nunca fiz. Afeições enternecidas, meus derradeiros amores, Deus o salve, mãos queridas, que me cobristes de flores. Morte, no termo das provas, Senhor, agradeço a luz com que adornaste de trovas as trevas de minha cruz.